As visões do trono divino. Imagine-se contemplando o próprio céu, testemunhando o grandioso trono de Deus e sua esplendorosa glória. Nas páginas da Bíblia, 3 destemidos homens tiveram o raro privilégio de tal visão transcendente. Hoje, te convidamos a adentrar as profundezas dessas experiências sagradas, a explorar os relatos bíblicos que nos levam ao âmago do trono divino. Receba essa emocionante jornada e, se desejar mais conteúdo como este, inscreva-se em nosso canal. Sem mais delongas, mergulhamos nessa incrível narrativa. O primeiro protagonista é o venerável apóstolo João. Num mergulho profundo no livro do Apocalipse, João é transportado para além dos limites do tempo e espaço. Ele é convidado a ascender ao céu, um convite inédito para testemunhar os eventos por vir. Lá, em espírito, ele se depara com uma visão sublime, o trono divino, o epicentro do universo, onde o Supremo Deus, o Criador de toda a existência, comanda o destino cósmico com maestria. As palavras sagradas ecoam. Após estas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como som de trombeta, dizia: "Sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas." E assim, num átimo, João é arrebatado em espírito, deparando-se com o trono celestial e seu dignatário. Uma descrição perfeita de Deus é evasiva, mas João nos dá um vislumbre do esplendor. A semelhança de uma pedra de jaspe, resplandecente e translúcida como um diamante, e uma pedra de sardônica, cintilante em vermelho intenso. E qual um abraço celeste, um arco-íris envolve o trono, brilhando como esmeralda. A pura brancura da pedra revela a santidade de Deus, enquanto o rubro da sardônica ecoa seu juízo infalível. Um testemunho da santidade e justiça divina. Perante o trono, 24 anciãos estão assentados em tronos próprios, um círculo íntimo da corte celestial. Alguns os interpretam como seres celestes, enquanto outros enxergam neles a representação do povo eleito, a Igreja Universal. Vestidos em justificação, suas coroas de ouro brilham, símbolos de honra e prestígio. Sentados, reis e juízes, cumprindo seu papel divino. Cada detalhe orquestrado em harmonia com as Escrituras, onde os eleitos são feitos reis e sacerdotes, onde os vencedores usam coroas. Além disso, 4 seres viventes dançam em torno do trono, criaturas aladas repletas de olhos. A figura do leão, do novilho, do homem e da águia fundem-se, evocando força, serviço, inteligência e rapidez. A visão de João é preenchida com incessantes proclamações: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." Essa experiência transformadora levou João a um lugar de adoração profunda, onde os anciãos prostravam-se e lançavam suas coroas diante do trono, reconhecendo Deus como a fonte de toda glória, honra e poder. João foi agraciado com essa visão sobrenatural e nos presenteou com seu relato. Agora prepare-se para uma reviravolta na narrativa ao explorarmos a segunda parte dessa jornada extraordinária. A revelação desvelada. Agora, à medida que nossa narrativa prossegue, direcionamos nossa atenção ao segundo homem que ousou vislumbrar o incomensurável trono de Deus. Ezequiel, o profeta ousado e visionário. A visão de Ezequiel surge como um relato emocionante e vibrante, capturando sua experiência singular no chamado divino. Ezequiel, à beira do rio Quebar, testemunha a abertura dos céus. Um vento furioso emerge do norte, uma nuvem ardente o cerca, e no epicentro dessa aparição, ergue-se uma figura que se assemelha a um trono e a um homem. 4 seres viventes, tal como os serafins do profeta Isaías, também entram em cena, seus semblantes humanos transbordando de presença celestial. A semelhança com a visão de João não passa despercebida, uma conexão profunda entre os tempos e os profetas. Mais adiante, Ezequiel descreve a própria glória do trono de Deus. Sobre o firmamento, uma pedra de safira repousa como trono divino, uma figura humana resplandecente como âmbar e fogo. Essa manifestação gloriosa evoca a majestade de Deus, cuja magnificência é comparada ao brilho de um arco-íris sob a chuva. Maravilhado, Ezequiel cai prostrado, rosto em terra, uma resposta natural à grandiosidade do que se desenrola diante de seus olhos. A voz divina soa, ressoando nos ouvidos de Ezequiel, empoderando-o com revelação. Ele é designado como mensageiro, portador das palavras do Criador.
O profeta, agora investido com uma missão divina, ergue-se para desempenhar seu papel com fervor. Ezequiel é o instrumento escolhido para inspirar e exortar, fortalecendo os corações dos exilados com promessas de restauração e redenção. As profecias de Ezequiel ecoam através dos séculos, um chamado à fidelidade, um convite à esperança. Suas visões do trono divino alimentam a crença na promessa da restauração, da casa de Davi ressurgindo por meio de um Salvador. E com o advento de Cristo, essas visões encontram cumprimento, enriquecendo ainda mais a tapeçaria da fé. Enquanto mergulhamos nas profundezas da jornada de Ezequiel, continuamos nossa narrativa com um olhar aguçado para o terceiro homem agraciado com a visão do trono de Deus. Sua história está repleta de serafins em adoração, a pureza do coração humano diante da majestade divina. Prepare-se para se maravilhar com a visão de Isaías, o profeta cujas palavras ecoam até os dias de hoje. A adoração dos seres celestiais. E aqui chegamos ao clímax da nossa jornada, onde a visão do trono divino alcança seu ápice na experiência sagrada de Isaías, o profeta inspirado pela santidade de Deus. Nesse momento de transcendência, somos transportados à presença de serafins e à adoração celeste que ecoa no reino espiritual. Isaías, em seu encontro supremo com o trono de Deus, testemunha um espetáculo de majestade sem igual. O Criador do universo, assentado em um trono alto e sublime, é envolto pela plenitude da glória. Serafins, seres celestiais de pura adoração, pairam sobre ele. Dotados de 6 asas, proclamam com voz uníssona a santidade do Senhor, sua reverência reverberando pelos corredores celestiais. A cena é grandiosa e humilhante ao mesmo tempo. O manto divino se estende, enchendo o templo com sua cauda. Os serafins, em gestos de submissão, cobrem seus rostos e pés com asas, revelando a reverência profunda que até mesmo esses seres celestes têm diante da majestade de Deus. Voando com suas asas restantes, eles exaltam a santidade de Deus em um coro celestial que ecoa por todo o cosmos. Sob o impacto dessa imensidão divina, Isaías, cheio de temor reverente, clama: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A proximidade com a santidade divina revela a própria pecaminosidade de Isaías, expondo a distância entre a humanidade e o divino. Mas a graça divina intervém, um serafim trazendo brasas ardentes do altar. Com toque gentil, as brasas purificadoras são aplicadas aos lábios do profeta, simbolizando o perdão divino que remove a iniquidade. A voz do serafim ressoa: Aqui está tocado em teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado. Purificado e com o coração inflamado de zelo divino, Isaías ouve a pergunta divina: Quem enviarei, e quem irá por nós? Ele responde com confiança e prontidão: Eis-me aqui, envia-me a mim. Assim, Isaías assume sua vocação profética, tornando-se o mensageiro divino, proclamando juízo e esperança, exortando o povo a retornar aos caminhos do Senhor. As palavras de Isaías ecoam através dos séculos, carregando a mensagem de Deus para a humanidade. Suas profecias apontam para a vinda do Messias, a promessa de redenção e restauração. Em meio às adversidades e promessas divinas, o profeta não apenas inspira a fé, mas também lança luz sobre a importância da adoração pura, da humildade diante da majestade divina. A jornada dos 3 homens, João, Ezequiel e Isaías, que testemunharam o trono de Deus, culmina em uma tapeçaria majestosa de revelações, adoração e redenção. Suas visões transcendem o tempo, ecoando nas páginas das Escrituras e nos corações daqueles que buscam a face do Criador. Que essas experiências divinas nos inspirem a buscar uma adoração sincera, a viver com reverência e a confiar na promessa de restauração e redenção trazida por Jesus Cristo, o cumprimento final de todas as visões divinas. Com isso, nossa jornada chega ao fim, mas a reverberação das visões do trono divino permanece, ecoando eternamente nos corações daqueles que buscam compreender e se conectar com a grandiosidade de Deus. Que essas histórias nos incentivem a trilhar um caminho de adoração, humildade e serviço, à medida que nos aproximamos do Criador, aquele que reina supremo sobre todos os cosmos. O que achou desse conteúdo? Por gentileza,
Comente no vídeo para que possamos saber o que você achou. Deixe seu like se você gostou e inscreva-se em nosso canal. Para que você possa receber mais vídeos em primeira mão, clique no sininho. Deixe um comentário sobre algum tipo de conteúdo que você gostaria de ver ilustrado sobre a Bíblia Sagrada. Obrigado por assistir e até breve.